Boa noite, Gleison. Tudo bem? Tá podendo ligar o microfone? Boa noite, professor. Tudo bem? Joia, e você? Tá ligando o áudio? Tudo bem, beleza. Só Tá fazendo pós também agora, é? não lembro, só tô no embalo aí fazendo tudo que é possível, né? Que tá É. ao alcance. O seu primeiro é marketing, não foi? Sua primeira graduação? É publicidade, propaganda, comunicação social, né? Foi em 2013, já faz um tempo. Aí agora eu já tô, né, no oitavo da pedagogia, né? Que é uma área que eu tô gostando muito mesmo. Ah, legal. Tá fazendo estágio aonde? Eu tô na escola pública lá perto do Paranoá. Não sei se você conhece aqui na região norte de Brasília. Na Sei qual é. Niterói, é aquela região. Um pouquinho Bacana. longe, mas tá sendo bacana, bacana. Você tá fazendo o estágio 3 ou 4? 3, né? 4. Eu tô fazendo, é porque agora vai ter o de gestão, né? Espaço em gestão formal, e eu É. tá sendo junto, Ah, o quarto e quinto ano e da gestão, né? Aí eu tô entendi. conciliando as semanas, porque senão fica muita coisa, e mais a monografia, fazendo o TCC, aí tá É, bem, bem cheio, mas tá dando certo. é puxado. É, com Mas é certeza. isso aí, é isso aí. E daqui a pouco tem um artigo para fazer, né? Pois é, o artigo é o principal, né? Pra aprovação, mas Pô, vamos seguir. e aí, o que você pode fazer? Como a sua pós é um quê? Porque tem muita gente misturada aqui. A sua é em quê, especificamente? É educação e novas tecnologias. Bacana. Então, metodologias ativas é o que te interessa, né? Ah, com certeza. Isso daí é. Apesar que você já teve essa disciplina comigo na graduação, né? Tem pouco tempo, né? Pouco tempo não, tem menos de É, 2 anos, foi né? em 2020, mais ou menos, tem mais de um ano. É. 21, é um ano e meio, mais ou menos. Então tá, é bom, é até bom porque quando cai essa disciplina na pós-graduação, a parte teórica você já tem muita prática aí, né? É, Porque a galera que é da educação, se não é, com certeza tem alguma paixão pela educação, já deve ter ouvido falar das metodologias ativas, né? Bom, sim, aqui hoje nós deveríamos ter mais umas 5 pessoas, mas por enquanto só tem eu e você, Gleidson. Vamos tocando o barco aqui porque temos horário, né? sim, Bom, tranquilo. ô Gleidson, me permita, eu sei que você já me conhece, mas talvez algumas pessoas não me conheçam ainda, né? Eu sou o professor Cláudio Amorim, eu atuo, né? Eu sou formado em História e Pedagogia, eu tenho mestrado em Educação pela Universidade de Brasília, sou especialista em Direitos Humanos e Diversidade para a Educação, também tenho especialização em docência universitária, e também sou estudante, como vocês, de uma pós-graduação que eu estou fazendo pela Universidade Estadual da Bahia, que é em especialização em Educação Digital. Né, também estou na reta final, já estou escrevendo aí o 4º artigo, então o processo é esse. Bem, como pesquisa, né, minha área de pesquisa é avaliação, especificamente a gestão e as políticas públicas para avaliação, né, da educação. No meu mestrado, a minha dissertação foi sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o famoso SINAES, né, não sei se você já ouviu falar, com certeza já. O Gleidson deve ouviu falar recentemente, porque o curso de pedagogia no qual ele está formando agora, né, e nesse ano, passou por essa avaliação, né, de credenciamento perante o Ministério da Educação, que segue rigorosamente, né, o sistema de avaliação da educação superior. É importante que vocês conheçam o sistema, porque quando nós vemos aí na televisão, né, falando assim, o curso na instituição tal é nota 5 no MEC, a instituição tal é considerada a terceira, está no ranking das 10 melhores universidades do Brasil, seja na rede pública ou na rede privada, da educação superior. Então, essas menções, e aí sim trata-se de um ranqueamento das instituições, né, porque nós estamos falando aí de uma escala, de uma avaliação somativa, né, que atribui uma nota e dá um valor, né, ranqueia as instituições. E quando a gente fala, por exemplo, do Sistema Nacional de Avaliação, a gente tem caminhos que devem ser analisados para dizer se aquela instituição é boa ou não é, como a gente olhar aqueles 3, né, pilares da educação superior, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? O pessoal que passou pela graduação e está passando agora, eu não sei, o Gleison está passando por isso agora, por exemplo, que a gente trata a questão, fala muito do ENAD, né, Gleison, quando a gente está fazendo graduação e tal, e esse é um dos pilares, né? A instituição, quando ela é avaliada, ela verifica se ela faz pesquisa também, né? Por exemplo, no caso do CEUB, nós temos aí as pós-graduações, que também traz aí um grande nível de pesquisa, né, quantidade de pesquisa, mas também temos o estrito sensu, né, dentro do CEUB, que são as linhas de pesquisa de pós-graduação voltado para o mestrado e o doutorado. Acho que o doutorado em psicologia começou agora. E eles tinham doutorado em psicologia, em direito, salvo engano,
Acho que economia não estou, mas eu sei que na psicologia é bem conhecido, já forte aí, dentro das instituições privadas. E aí minha área de pesquisa é essa, avaliação especificamente dentro de uns eixos, né, que é analisado dentro dos sinais, é a autoavaliação, né, como as instituições se avaliam internamente. E aí, né, como isso é feito, né, através do olhar da comunidade externa, dos estudantes, né, dos docentes, da própria gestão, e aí são analisados esses aspectos. E profissionalmente, né, eu atuo aí há mais de 20 anos dentro da educação. Comecei lá nos inícios dos anos 2000, trabalhando aí no terceiro setor, as famosas ONGs, né, as organizações não governamentais, onde eu trabalhei num programa vinculado à Unesco, que era a Alfabetização Solidária, que foi um programa criado aí no governo FHC, que quem estava à frente era a primeira-dama, a Ruth Cardoso, né, a doutora Ruth Cardoso, e logo em seguida eu fui trabalhar com a educação superior, né, e desde então, iniciei minha trajetória na educação superior em 2005, 2006, e desde então atuo aí dentro dos cursos de graduação, pós-graduação, e também atuei também como gestor, né, dentro de instituições privadas de ensino superior. Sou concursado da Secretaria de Educação, né, como professor de atividades. Dentro da Secretaria de Educação, tive a oportunidade de trabalhar aí como diretor de políticas públicas para a educação de jovens e adultos. Trabalhei, logo que eu terminei meu mestrado, né, em virtude da minha linha de pesquisa, eu já trabalhava na diretoria de avaliação, e fui convidado a assumir a diretoria de avaliação e, consequentemente, em seguida, na alternância de governo, eu fui convidado para ser subsecretário de Educação. E aí estou nessa, hoje eu trabalho no Conselho de Educação, e a gente, dentro do Conselho de Educação, aqui no Distrito Federal, de onde eu falo, eu não sei se tem outras pessoas de outro estado aqui, mas dentro do Conselho de Educação, que é um órgão consultivo, né, vinculado à Secretaria de Educação, é responsável pela organização das políticas públicas educacionais, no sentido de aprovar os documentos organizacionais das instituições, como, por exemplo, segundo a nossa Bíblia, né, Gleides, que eu sempre brinco, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, precisam ter os seus documentos organizacionais. Que documentos são esses hoje? É a proposta pedagógica, o famoso, né, PPP, né, Projeto Político Pedagógico da Escola, que eu agora estão querendo tirar a palavra político, né, e virou agora proposta pedagógica da escola, que é onde é um documento norteador da escola que vai dizer como que a escola está organizada pedagogicamente. E aí tem toda uma legislação que precisa ser seguida, como a própria LDB, como as diretrizes nacionais para a educação básica, como, por exemplo, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Então tem todo um rigor que deve ser seguido. E também tem aqui no Distrito Federal, que também está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a autonomia, né, de cada secretaria, né, seja estadual, distrital ou municipal, criarem, né, currículos e propostas pedagógicas que vão de encontro à realidade local, né, de cada região, né, onde cada escola, cada secretaria está ali designada, né, está estruturada dentro da sua regionalidade. E aí a gente faz essa análise, né, das propostas pedagógicas, e dentro das propostas, a gente segue muito o rigor da análise da metodologia, né, e da organização curricular da escola. Principalmente, nós temos falado aí, né, nos últimos dias aí, sobre a questão do novo ensino médio, né? Tá sendo tratado muito essa questão do novo ensino médio, e nós temos atendido muitas instituições, principalmente da rede privada, né, que é o nosso maior público no atendimento lá das aprovações do Conselho de Educação, de credenciamento, recredenciamento, autorização de curso, é justamente como que essa metodologia tem sido trabalhada dentro das propostas pedagógicas na criação de uma instituição de ensino, né? E a gente tem muito essa preocupação com relação às metodologias ativas, né? Se elas realmente estão sendo coniventes com aquilo que realmente diz o que é metodologia ativa, né? Tem muita gente, muita escola que tem utilizado a terminologia, né, metodologias ativas, mas na verdade o que ela está fazendo é uma educação tradicional, escondida ou velada, né, dentro do processo, e justificando que aquilo seria uma metodologia ativa, né? E aí continua repetindo-se o processo de uma educação tradicional, apenas na reformulação da utilização de um
sei lá, de um recurso ou de uma forma de fazer o processo de ensino-aprendizagem. Quer ver um exemplo claro? A gente falar assim, a minha escola, a gente pega muito isso dentro das propostas pedagógicas, né? A minha escola possui, nós trabalhamos com metodologias ativas e para comprovar isso, aí nós temos como é que é? A biblioteca digital, né? Pegamos a biblioteca para além dos livros físicos, todas as nossas obras possuem ela digitalizada. Isso não quer dizer que você está aplicando uma metodologia ativa, né? Você simplesmente está colocando o livro no papel digital, mas e aí, né? Só mudou a forma de apresentar. E como que isso vai fazer o diferencial dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? E a gente precisa ter esse olhar, né? Como é que vai ser a mediação na utilização desse recurso digital, né? No processo de transmutação, de inversão, né? Dele do meio físico para o digital. Só isso não basta, né? Só ter a ferramenta digitalizada não basta e não justifica como uma metodologia ativa, né? Então, quando a gente fala de metodologia ativa, a gente está falando muito do propósito, tem que ter um propósito, mas a gente vai tratar disso já já. E aí, o que, que nós temos aí, né? Dentro dessa estrutura das metodologias ativas, o que a gente sempre fala, né, Gleison? E eu acho que você também teve essa disciplina comigo, que foi avaliação da educação, não teve? Avaliação somativa, processual. Você fez o concurso da Secretaria de Educação, Gleison? Sim, professor, eu tive esses pontos com você e também fiz o concurso. No temporário, eu passei na posição 123, né, entre os 100 primeiros, aí fiquei lá de reserva porque tem que ter o diploma, né, eu ainda não concluí, mas ele vai até dezembro, então eu tenho 6 meses para tentar conseguir assumir a vaga de temporário, né. E o de efetivo eu fiz 83 pontos, não foi ruim, mas não consegui ser classificado, professor. Foi mais de 100.000 inscritos, foi muito, Ah, não, mas muito é assim mesmo, é assim mesmo. tem que Vamos tentar. tentando. Eu acho que vai ter. O concurso de vocês era de um ano, ou de um ano prorrogado por mais um ano, ou foi só Início de. foi prorrogado por mais um. Foi, Ah, no tá. início desse ano prorrogou mais um, até dezembro. Entendi. Bom, então vamos lá, Gleice. Você já é. Eu trouxe aqui. Quando a gente fala de metodologias ativas, a primeira coisa, por isso que eu perguntei sobre a avaliação, mas uma das primeiras coisas que nós precisamos saber é qual que é o ponto de partida nosso, né, dentro da utilização dessa metodologia. Por exemplo, quando a gente fala de avaliação, nós temos 4 tipos de avaliações que nós abordamos muito, que é a avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação processual e avaliação somativa, né? E ainda temos aí a autoavaliação, que entra aí como quinto elemento. Quando a gente fala dessa avaliação diagnóstica, a primeira, né, o próprio nome já traz aí para a gente, né, o diagnóstico de onde nós vamos partir, né? Então, por exemplo, aqui, um exemplo que eu estava até refletindo hoje mais cedo, quando eu estava preparando a aula, que a gente é obrigado obrigado não. É uma organização da sala que a coordenação pede para a gente deixar para vocês aí os roteiros, né? Em cada unidade. Aí tem um roteirinho aí com os slides que está sendo utilizado. Só que eu não consigo, assim, aquilo que o Gleison já sabe, o pessoal que está assistindo depois, mas eu sempre bato nessa tecla, e é assim, ó, talvez alguns aqui já tenham sido formados em alguma licenciatura, um tempo mais tarde, ou não sei se o pessoal tem gente da psicologia aqui, por isso que eu gosto de conversar, né, se der para vocês aparecerem na quarta aí, para a gente bater um papo, para eu saber a heterogeneidade da turma, né, dessa diversidade. Por que que eu falo isso? Porque toda vez que a gente está falando e começando a pensar sobre metodologias ativas, nós precisamos ter um plano de aula, um planejamento que vá de encontro à realidade e à necessidade de um grupo, né? Quando nós falamos de metodologias ativas, nós precisamos entender de onde a gente vai partir, né? Até que nível, até onde avançar ou até onde regredir dentro do pontapé inicial, né? Da temática que a gente vai abordar. E aí, pensando nisso, né, eu trouxe aqui, Gleison, vamos jogar aqui um pouquinho, uma, uma avaliação diagnóstica com algumas perguntinhas para a gente ver como estamos dentro dos nossos conceitos sobre metodologias ativas. Deixa eu abrir aqui. Parará. Eu vou compartilhar aí no chat, Gleison. E aí o pessoal que for assistir depois dá uma entrada. Eu vou colocar também lá no nosso fórum, que aí depois vocês tentem fazer aí.
E aí, Gleidson, se você consegue entrar direito. Tá carregando ainda, professor. Tá. Apareceu, insira um código, entrar. Entrar, tenta entrar. Gleidson, tenta esse código aí, ó. Vou te colocar, vou te mandar. Tá entrando? Tá, ele tá pedindo para preencher uns dados aqui. Onde que eu estou usando aqui, trabalho, escola. Beleza. Apareceu. Eu acho que a internet tá muito lenta. Nada, Gleidson? Acabou de aparecer aqui no método tradicional do ensino, o estudante é considerado figura central. É isso? Tem várias perguntas aqui. Não, como é que é?
múltipla escolha. Ó, Aí, assim, número 1, no método tradicional de ensino, o estudante é considerado figura central. isso. Metodologias ativas, 15 Ó, questões. Hum, vamos lá. Tá aparecendo aí pra ti? tá, agora tá. Peraí. Parece. Eu vou colocando aqui as alternativas e você vai respondendo. Aham. Ah, você vai marcar. Deixa eu ver aqui se você tá. Tananana. Beleza. E aí, Gleidson? Peraí, eu não consegui acompanhar não, professor. Tá Hã? muito lento aqui. Não consegui lhe acompanhar. Só um pouquinho, que deu Na- código inválido aqui agora. Não, vai acompanhando aí pelo meu mesmo, a gente vai fazendo Ah, junto, só pela para sua nós dois. apresentação. Ah, tá. E responde com o chat, né? Isso. Ah, então beleza. Deixa eu tirar essa musiquinha aqui. No método tradicional de ensino, o estudante é considerado figura central? Deixa eu ver, não é. Cadê? Não tá aparecendo. Poxa, tá estranho esse negócio. Cadê o negócio? Tava funcionando mais cedo. Vou fazer diferente. Pera aí, Gleidson, deixa eu resolver Ah, isso aqui. Vou botar outra versão, que eu tô como participante, vou colocar como se eu tivesse, como se eu beleza. tivesse. É proprietário, na verdade, que diz. Deixa eu Ah, entrar aqui. Tarará. Tarará. Caramba.
Acho que agora vai. Nada aí, né? Aqui. Vamos lá, Gleitos, presta atenção. Vou recomeçar aqui, tá? Beleza? Tá aparecendo aí? Sim, agora apareceu. Tá, vamos lá. Na sua tela, né? Isso. Uhum. Então vamos lá, presta atenção. Cada questão aí nós temos 20 segundos. Sim. Aí ao final dos 20 segundos você manda a sua resposta e a gente vai discutindo essas questões aí, beleza? Ah, tá certo. Então vamos lá. E aí, Gleidson? Qual é o principal objetivo das metodologias ativas para você? Transmitir conhecimento de forma passiva, estimular a participação ativa dos alunos, focar apenas na memorização do conteúdo ou ignorar as necessidades individuais dos alunos? Então, eu fui no chat e marquei a opção 2, estimular a participação ativa dos alunos. É que eu digitei. Vamos ver. Vamos ver se foi. É, garoto. Tá indo não. É. Acho que é o site, tá com algum defeito. É. Não é isso que eu quero. Eita, Lele. Calma aí, Gleidson, que já já a gente resolve isso. Vou desconfigurar essa aqui, sair desse negócio. Bom, Gleidson, eu vou deixar isso aqui, eu vou corrigir isso aqui depois, vou ver o que aconteceu. Vamos perder tempo com isso, não. Bora lá. Mas eu quero, o Gleidson, quando você pensa sobre as metodologias ativas, próxima aula eu trago pra gente, para se o pessoal aparece, é bom que vai ficar até melhor. Vou corrigir esse negócio aqui, que eu acho que é a minha conta que está vinculada como estudante, eu deveria estar usando a de professor, por isso que eu não estou conseguindo. Mas vamos lá, metodologias ativas, né?
Cleis, conta aí para mim. O que quando fala de metodologia, você que já está fresquinho na cabeça, estudou para concurso, né? Teve essa disciplina aí comigo. O que vem na sua cabeça quando se fala de metodologias ativas? Então, professor, é bem aquela questão da gente ter a visão de sair do tradicional, do professor ser o detentor do conhecimento e passar a ser o mediador, dar oportunidade para ver o que o aluno vai trazer de fora para dentro da escola e ver qual a possibilidade de trabalhar aquele conteúdo em grupo, em círculo, em sala de aula, debater, ver qual a melhor forma, possível solução. É dar ouvido também ao estudante, né, para não ficar naquela coisa muito engessada, muito cansativa a sua leitura. Então, o aluno tem que participar. E a metodologia tem várias formas de trabalhar, de repente, com data show, um projetor, um computador, inserir a tecnologia, né? É uma coisa que o aluno tem a oportunidade também de ser um protagonista, de entender o estudo e o professor vai ali mediando, né? Para não ficar aquela coisa muito tradicional que era antigamente, né? Foi, na minha época, nos anos 90, foi assim. O professor Exatamente. mandava em tudo. É, exatamente. E deixa eu te perguntar um negócio. Quando você estava, assim, quando você estava na educação básica, né, do ensino fundamental, o que que você lembra, o que que você recorda de professores que passaram na sua vida durante sua trajetória da educação básica? Professores que utilizavam de recursos diferenciados, e obviamente que a gente não escutava essa terminologia naquela época, né, metodologias ativas, mas tem alguma coisa, assim, pela sua experiência, nesse momento que você já está no chão da escola, fazendo estágio, né, pegar o seu exemplo aqui, que Uhum. você está fazendo um curso de pedagogia, terminando agora, e viu toda essa questão teórica, e está vendo agora, né, em loco, fazendo na prática do estágio, e até mesmo, né, pela sua formação, que a gente não deve desvincular uma coisa da outra, a sua formação em publicidade, né, Isso. em publicidade e comunicação, vocês utilizam de muitos recursos, né, metodológicos para a construção dos produtos, das peças publicitárias de vocês, né? Aquilo que vocês falam, vamos fazer um brainstorm, vamos fazer, né, essa mapa mental para trazer ideias e todo mundo nessas metodologias trazidas aí, por exemplo, o design thinking, né, que a gente utiliza como uma das metodologias ativas aí, que a gente vai falar um pouquinho dela, também tem essa perspectiva, né, de trazer conhecimentos diversificados, plurais, dentro do processo de criação, de inovação, né? E aí, quando a gente fala disso, de metodologias ativas, o que vem na sua cabeça, assim, quando você vai se recordar como um sujeito do seu passado, né, obviamente, do passado vivido pela sua história escolar, qual foi o professor, um episódio que vem na sua cabeça que traga-se, eita, aquele professor naquela época dava uma aula diferenciada, né, ou tratava os estudantes de uma forma diferenciada, do que a gente tanto fala hoje, como deve ser, né? Você lembra de algum episódio nesse sentido? Sim, professor, tem vários pontos que eu consigo me recordar, assim. Tem uma aula de inglês, por exemplo, que me marcou muito, né, que eu estudei em escola pública, mas a professora uma vez, o inglês a gente tinha muita dificuldade em aprender a língua. Então o que que ela Aham. fez? Ela falou assim: "Não, vocês pensam em uma música, em um conteúdo que vocês gostam". A gente montou um grupo e estudou a música Thriller do Michael Jackson. A gente foi analisar, foi memorizar, entender a música para apresentar na sala de aula e aquilo valia uma nota final para todo mundo conseguir a melhor nota e passar, né. Então, assim, a Aham. gente foi atrás, aí montou uma coreografia da música, até apresentou dançando em sala, a professora, assim, amou o trabalho, sabe. Então ela deu a Aham. oportunidade da gente conseguir entender um pouco do inglês com a música, memorizando, entendendo as palavras, através da música. Então isso foi muito bom, porque a gente foi muito ativo nesse processo. Ela só mediou e falou: "Não, vocês têm a oportunidade, vai lá, pesquisa uma música que vocês gostam e traz pra gente, explica o significado dessa música, o que que é". E assim, foi todo mundo aprovado, foi aceito, deu tudo certo, né. Outro projeto também na escola que tinha, por exemplo, a hora do intervalo era a rádio da escola. Então a gente tinha que montar um grupo, toda semana tinha um grupo que lá era responsável por cuidar da rádio. Eles vão botar o conteúdo no intervalo de 15 minutos da, da, do, no recreio, né, no intervalo da escola, que recreio antigamente falava. Então a gente Aham. lá, montava um repertório, os noticiários da semana só sobre assuntos da escola e divulgava na rádio do pátio da escola e cuidavam da mesa de som, outro gravava, isso naquela época já gravava não, porque tinha que ser ao vivo mesmo, ligava o microfone, tinha uma pessoa que fazia o papel do locutor, um aluno, pegava, montava um script lá, um roteiro, e saía na escola inteira aquela informação que o professor de arte pedia para a gente tomar conta e assumir, né. Então, a gente estava, Uhum. assim, sendo protagonista, fazendo umas coisas muito ativas, assim, não sendo responsável, os professores iam só mediando, mediando.
Isso entre vários outros eventos, né, na educação física, de levar algum esporte diferente para a gente apresentar. A gente uma vez levou um esporte lá, um esporte não, uma brincadeira do bumerangue. Você jogava e voltava na sua mão, aí o professor foi explicar o significado, porque um aluno entendia e os outros não. Então, assim, outros momentos de fazer, por exemplo, uma matinê na escola, onde todo mundo podia participar, uma festa. Então, foi várias coisas assim, né, que foi acontecendo no decorrer desde o ensino fundamental até o médio, que a gente, peças de teatro também, sabe, que valia nota. São nós história apresentar para a escola inteira, na época da exposição da feira cultural da escola, né. Então, uma série de acontecimentos muito bacana, assim, foi muito enriquecedor mesmo, sabe. A gente montou uma Uhum. vez também um grupo de pop e rock, um sabia tocar guitarra, outro bateria, um levava instrumento, outro levava, apresentava para a escola inteira ficava conhecendo a banda, né. É dali onde surgiu os grandes talentos, mas quem não tinha era só mesmo para aquele momento de valer nota, né. Mas era muito bom, professor, era muita metodologia que foi muito enriquecedora, entendeu? A gente saiu da sala de aula para praticar mesmo coisas diferentes no ambiente escolar, vários espaços da escola, então foi maravilhoso. Que legal. É bacana, né, quando a gente tem essas sai um pouco desse contexto. Essa semana eu estava dando aula para o pessoal sobre políticas públicas, né, para educação básica, e falando da questão, por exemplo, da educação de jovens e adultos, né, quando a gente vai estudar e pesquisar e escuta algumas falas, né, de algumas pessoas que não conhecem esse público, né, da EJA, que acham que são pessoas que não estudaram porque não quiseram naquela época, que não estavam interessados na escola, né. A gente sabe que grande percentual desses estudantes são pessoas que realmente tiveram que trabalhar por questões econômicas, né, porque eu falo que a educação nunca é a troca de moeda principal. A gente primeiro tem que suprir outros elementos da nossa vida, né, como alimentação, saúde, né, diversão, para depois a gente pensar aí, e isso né, natural, a questão da sobrevivência, pensar na educação. Mas tem outro ponto também, para além desse econômico, né, que é engraçado, que muitos estudantes deixam... Engraçado não, que não tem graça mesmo. A gente tem que refletir sobre isso. É que alguns estudantes largam seus estudos porque não encontram identificação nos espaços escolares, né? Eles não se identificam com aqueles espaços, né, aqueles locais que a gente chama de espaço de educação formal, né, que são os locais onde a gente está ali para construir, reconstruir conhecimento. E aí, muitas vezes, por eles não conseguirem se identificar dentro desses espaços, eles acabam largando e seguindo outros percursos que talvez sejam mais, entre aspas, recompensadores para eles, de forma mais rápida, né? Trabalhar, e muitas vezes esses jovens, e quando a gente fala de rapidez econômica, né? Eles vão muito para um viés não muito bacana, né? Então isso chama muita atenção. E a educação, os espaços escolares, dentro desse processo educacional, se não traz uma atratividade para os estudantes, se nós, da escola, não fazemos uma linguagem, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, que permita ele entender, né, que o que se é estudado, o que se é construído, né, com base científica de conhecimento, tem que ter um significado para ele no seu cotidiano, porque para ele, senão, não vai ter nenhum significado, né, para a sua jornada escolar de crescimento de conhecimento, né, de construção de conhecimento. E aí a gente vê muitas vezes esses estudantes abandonando porque não se fala uma língua, né, direcionada. Hoje em dia, por exemplo, quando nós... Até agora, a pandemia veio, a gente teve esse processo, a gente teve um processo de reorganização das ações pedagógicas, tanto na rede pública como na rede privada, tanto na educação básica como na educação superior, e aí quando eu falo educação superior, inclui graduação e pós-graduação, que foi aí o fortalecimento da educação na modalidade à distância, né? Então nós já tínhamos esses mecanismos. Você, por exemplo, Gleison, que entrou antes da pandemia fazendo, né, um curso na modalidade EAD, não se sentiu prejudicado nesse processo, em virtude de ser uma modalidade que foi uma escolha sua, né, de quem estava fazendo, quem escolhe fazer um curso na modalidade AD, de poder ter essa flexibilidade, então já estava preparado. Agora, o que é diferente são as pessoas que não estavam preparadas para a utilização dessas ferramentas tecnológicas e tiveram que se adaptar essa nova forma de se fazer a educação, que não estavam ainda, né, sistematicamente, cientificamente, metodologicamente construída para determinados níveis de estudo, como, por exemplo, a educação infantil, como, por exemplo, a educação especial, como, por exemplo, né, o próprio ensino fundamental, o ensino médio, ainda assim. E aí a gente já tem até alguns dados, né, que o grande dificultador dentro desse processo que foi tão abrupto, né, durante a pandemia,
Não foi com os estudantes, mas sim com os docentes que não estavam preparados para poderem utilizar essas ferramentas tecnológicas, né? Eles não estavam em um processo de acompanhamento dos estudantes nesse mundo, né, digital. Então, os estudantes não tiveram tanta dificuldade no manusear as ferramentas utilizadas nesse período da pandemia, né, que era muito pouco falada, como o próprio Meet, o Google for Education, como a Microsoft com Teams, né, e as salas lá que eles têm lá, que conseguem fazer todos os mecanismos que o Google fornece para a gente, e perceber que esses profissionais da educação foram os que mais tiveram problemas nessa questão de conduzir, mas também foram os que mais aprenderam dentro desse processo, que é aquilo que Paulo Freire sempre bate para a gente, que é o fazer pedagógico, né? Não importa como ele seja feito, não importa quais são as ferramentas pedagógicas que você irá utilizar para esse processo de ensino-aprendizagem, mas o que importa aí justamente o querer aprender para você se modificar. E aí, quando Paulo Freire fala dessa questão do amor pela educação, né, ele fala que é justamente esse processo constante de querer aprender com o outro no processo da escuta, no processo do olhar. E aí ele trata muito essa questão da pesquisação. Né? Não sei se você já ouviu falar nessa terminologia, Gleidson, pesquisação, que é um método que a gente utiliza dentro da sala de aula para a gente saber quais são os procedimentos que nós iremos adotar para a gente conseguir chegar a um determinado objetivo. Então, por exemplo, eu vou preparar uma aula, né? Antes do preparo da aula, e aí, por exemplo, quando a gente está fazendo um diagnóstico, vamos pensar no diagnóstico, que era para ter dado certo aqui, por isso que eu ia entrar naquele ponto. Aquele diagnóstico do quiz que eu ia dar para vocês, para eu entender o que vocês tinham de conhecimento aí inicial, conceitual sobre metodologias ativas, e para aí, a partir daí, eu tomar um pontapé inicial, né, nas próximas aulas e daqui para as próximas semanas, né, trazer mais aprofundamento, trazer mais coisas conceituais que ainda não foram assimiladas. Quando a gente faz esse diagnóstico, né, e isso é importante quando a gente fala das metodologias ativas, quando a gente está nesse processo de diagnosticar, eu estou preparando aí para eu poder saber quais são as ações, quais são as potencialidades, na verdade, e as fragilidades que um determinado grupo possui, e a partir disso eu consigo praticar, fazer uma ação que seja o meu objetivo principal, para eu minimizar aquilo que eu identifiquei como algo que tem uma lacuna dentro do processo de ensino-aprendizagem, daquilo que eu estou direcionado a fazer. Né? Então, por exemplo, aqui no meu exemplo hoje, fazer uma prova diagnóstica, eu queria aplicar lá o questionário para vocês, para eu saber como eu iria começar. Isso se chama uma pesquisa-ação, e a partir disso eu fazer meu planejamento, né? O que eu vou trabalhar como tema, aprofundamento, né? Conceitos dentro desse tema, né? Eu vou trabalhar conceitos, eu vou trabalhar atitudes, eu vou trabalhar quais habilidades, então eu trago todo esse processo. E aí a pesquisação é justamente isso, é observar com um olhar muito amplo, né? Com a lente do processo conceitual, né, de diagnosticar quais são as fragilidades e as potencialidades, e a partir daí eu criar ações, né, onde eu coloque a minha didática de uma forma que eu atinja o meu objetivo. Até aí, ok, né? Mas aí como que eu vou fazer para que esses objetivos sejam alcançados e quais são as habilidades e competências necessárias para que aquele objetivo seja alcançado, né? Quais são os indicadores que eu posso utilizar, e a gente entra no critério da avaliação, para eu dizer se eu atingi ou não atingi o meu objetivo, né? Então, quando a gente fala das metodologias ativas, ela vem, a própria terminologia, o método, né, ativo, é quando, exatamente isso que o Gleidson falou para a gente, que é quando a gente consegue passar, né, essa responsabilidade do processo de ensino-aprendizagem, do fazer, né, a construção e reconstrução de conhecimento, para quem será o fim, ou seja, o próprio estudante. Então, nós aprendemos aí a grande dificuldade, quando eu falo que os professores tiveram a maior dificuldade, quer dizer, não sou eu que falo, são os dados que já têm publicado sobre isso, que as pessoas que tiveram maior dificuldade dentro da comunidade escolar foram os profissionais da área da educação, porque eles não estavam acostumados a utilizarem, né, a fazer essa mesclagem da utilização das ferramentas tecnológicas, incluindo aí dentro do seu processo de ensino-aprendizagem. Ora, talvez não por tanta falta de conhecimento, ora por falta de conhecimento, mas ora também por uma infraestrutura deficitária, né, que as instituições, principalmente públicas, tinham para que esses profissionais conseguissem
ter acesso também a essas informações, essas tecnologias digitais, né, para fazer o seu processo de ensino-aprendizagem. Mas a grande problema que a gente vê dentro desse manuseio, né, e aí a gente tem duas questões que precisam ser quebradas, né, quando a gente pensa nessa reflexão do professor na época da pandemia, que agora nós estamos falando de uma metodologia ativa, para que ele pudesse entender uma metodologia ativa, principalmente quando está se tratando de uma modalidade à distância, a primeira barreira que ele precisa quebrar não é entender a metodologia ativa, mas é ele quebrar a barreira do manusear as ferramentas digitais para poder aplicar a metodologia ativa. Né? Esse é um exemplo. E ainda mais quando a gente fala de um processo em que o professor estava ali dentro do seu, né, do seu executar profissional numa modalidade presencial, e quando ele se depara com a modalidade digital, né, essa questão de saber como se portar, a quem designar, quem falar, qual linguagem utilizar dentro desse mecanismo digital também foi um dificultador. E aí falar-se de metodologia ativa sem que o profissional, né, entenda o que são as ferramentas e quais são as possibilidades de utilizar e a forma de manusear essas ferramentas digitais, para que ele não tenha aquele problema que eu estava trazendo anteriormente, né? Que não é você pegar uma forma, já que você fazia na forma presencial, ali na repetição de uma educação tradicionalista, transformando ela no meio digital, né? Então, por exemplo, o livro, né? Aquele exemplo que eu dei do livro, né? Vamos digitalizar o livro agora, né? Mas não adianta nada eu ter um livro digitalizado se eu vou estar utilizando da mesma forma como se eu estivesse utilizando um livro impresso, né? Folheando e não tendo nenhum significado. Ao passo que eu posso utilizar de outra didática, de outra forma com esse livro digital, de fazer com que o estudante, sei lá, crie comentários, né, crie um blog, ou crie um fórum a partir daquele livro, né, digitalizado, trazendo trechos do livro, colando e copiando parte dos trechos do livro que vai de encontro a uma determinada questão ou estudo de caso que eu esteja trabalhando com eles. Aí sim eu estou pegando aquele livro e transformando e colocando o aluno como manuseando aquela ferramenta, né, digital, mas trazendo uma responsabilidade no processo de ensino-aprendizagem, que ele é o buscador da ação, é ele que vai utilizar aí de outras habilidades, né, para poder fazer isso. Perceba que ele está utilizando outros conhecimentos e outras capacidades, que é diferente, por exemplo, Gleidson, se eu estivesse falando assim, olha, pega o livro aí de um livro qualquer, vamos lá, pegar um livro de literatura infantil, né? E eu trabalho com a criança lá. Quando levo ela para a biblioteca, estou no espaço físico, numa aula presencial, nós geralmente pegamos, né, os livros e entregamos para as crianças, ou elas compram no começo do ano, junto com material escolar, mas no dia da utilização do livro, quando eu estou pedindo para ela fazer essa mesma metodologia, utilizando o meio físico, eu estou ali trabalhando, pedindo para ela escrever e copiar no caderno, né? Trechos que talvez que eu queira identificar lá a partir do estudo, situação em casa. O que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando a parte gramatical, estou trabalhando e estou trabalhando a parte escrita, né? Psicomotora, né? Dela utilizando e segurando o lápis para poder fazer sua escrita. Já quando eu estou utilizando esse mesmo procedimento com recurso digital, eu estou criando, trabalhando outras habilidades, que agora ela não está mexendo mais no lápis, né, fazendo a psicomotricidade, mas ela continua, de certa forma, mas utilizando o dedo, mas fazendo a mesma ação com Ctrl+C e Ctrl+V, por exemplo, né, e utilizando um mouse, né, com a outra mão. Então, né, agora são dois processos, né, exige uma outra coordenação motora que com a escrita era diferenciada para poder trabalhar estes elementos. Então, quando a gente fala dessa questão das metodologias ativas, né, de como utilizar, de colocar o estudante como o protagonista da história, né, do seu fazer pedagógico, é eu também pensar como esse professor deve agir diante desse processo, né? O que ele deve, como que ele deve atuar dentro dessa questão das metodologias ativas tão faladas no dia de hoje, né? Primeiro, é complicado isso para a gente, porque nós, principalmente, eu falo nós, galera aí, por isso que eu queria ver a carinha de vocês. Nós que nascemos, sei lá, da década de 90 para cá, os meninos da geração Z, não, 2010 para cá, não, 2001, 2005 para cá, já pegaram essa questão das metodologias ativas sendo mais faladas. Mas, por exemplo, eu que fiz minha educação básica nos anos 80,
né? Não se falava de uma outra educação em que colocava como prerrogativa, né, o protagonismo do professor e não do estudante, né? Então, um ensino, por exemplo, na minha época e dos meus professores, dos professores dos meus professores, foi direcionada aí para uma educação que a gente chama de educação tradicional, onde o professor, né, é considerado aquele detentor de conhecimento, né? O grande sábio, né, do processo de ensino-aprendizagem. Como já dizia ele Paulo Freire, né? Paulo Freire traz aquela questão da educação bancária, né, que durante muito tempo, alimentada pela educação tradicional, as pessoas eram caixas vagas, né, vazias, sem nada dentro, e o professor e a escola era aquele responsável em encher aquela caixinha de informação, né, o tempo todo. Como se o estudante não tivesse outros elementos que o fizessem aprender para além do chão da escola, né? E aí a gente fala muito dessa questão da educação formal e da educação não formal, que essa educação não formal é aquela que acontece em outros espaços, né? Espaços não escolares, né? Na igreja, na vizinhança, dentro do seio familiar. Então, esse processo de aprendizagem, né, que é muito falado aí por Paulo Freire, vem justamente nessa perspectiva de dizer o seguinte, olha só, a educação ela acontece de forma constante e de forma ilimitada, não existe um tempo que você pare de aprender e compreender as coisas, né? E aí é muito engraçado isso, porque acho que vocês acompanharam aí, aquelas 3 universitárias que começaram a chacotar da amiga de sala de aula porque ela tinha 40 anos, que ela já deveria estar aposentada, né? Então, Paulo Freire vem justamente nessa contramão desse discurso vago, raso, né, de pessoas que não entendem o processo cognitivo, né, como ele atua dentro do cérebro da cabeça das pessoas, mas Paulo Freire já trazia para a gente que essa questão da educação em que você coloca-se como protagonista do processo, ela vem trazer para a gente uma certa forma de fazer o nosso processo, a nossa progressão pedagógica, a partir das observações que eu vejo no meu cotidiano, no meu dia a dia. E uma vez que eu consigo assimilar o processo de ensino-aprendizagem fazendo essa relação, né, daquilo que eu estou vendo na parte teórica com as coisas que eu vivencio no dia a dia, isso me faz um protagonista do processo, da minha aprendizagem, e também me faz como um protagonista para além desse processo do chão da escola, desse meio acadêmico, que é o processo de protagonismo dentro da política e da sociedade que eu estou inserido. Então, o Paulo Freire traz muito disso, né? Não foi à toa que, dentro do método dele, ele conseguiu, e já utilizando uma metodologia ativa, né? As pessoas ainda não fazem essa assimilação, mas, por exemplo, Paulo Freire conseguiu alfabetizar 90 adultos, né, e idosos em 45 dias a partir desse método de colocando os alfabetizandos, né, como protagonista do processo. Né, e eram pessoas do campo, né, pessoas que trabalhavam ali na agricultura. E um dos exemplos que o Paulo Freire utilizava é que toda vez que ele fosse ensinar uma palavra, né, alfabetizá-los com palavras, ele trazia sempre palavras que tinham a ver com a lógica deles, né? Então, por exemplo, eu ia trabalhar alguma palavra, eu trabalhava enxada, né? Ele ensinava a escrever enxada, mas ele dizia também o papel da enxada dentro da vida dele, que era o meio de sustento, que era a ferramenta de trabalho dele, que essa ferramenta de trabalho exigia força, e aí dentro desse paralelo, fala muito da questão da transversalidade, né? As metodologias vêm muito nessa pegada de trabalhar temas norteadores dentro de uma temática que nós já predefinimos como a ser trabalhada um determinado dia, um determinado tempo. E aí Paulo Freire já trazia essa perspectiva das metodologias ativas, né? Olha só, vamos trabalhar enxada, você sabe que a enxada se escreve, você já aprendeu, né? São essas palavras, essas sílabas, mas o que a enxada representa para você no seu dia a dia, né? Aquilo que eu falei, o sustento, E aí, mas como tema transversal, ele ia além disso, né? Ele falava assim, tá, mas a força que você gasta utilizando essa ferramenta que você aprendeu a escrever, que é a enxada, é a mesma força, por exemplo, que o dono da fazenda, o seu patrão, gasta para poder ter o plantio, para ter o lucro lá do plantio, e aí eles começam a refletir. Então, quando essa questão do protagonismo, né, na utilização das metodologias ativas,
ela traz uma concepção muito filosófica no fazer pedagógico, onde nós, professores, tiramos toda essa carapuça, né, todo esse véu que nós achamos de supremos, né, que a gente, o professor, e nos colocamos abaixo, ou impede igualdade dentro desse processo, né? Mas no sentido de assumir não um papel de protagonismo à frente do aluno, mas de pé de igualdade no sentido de nortear o estudante para quais são os caminhos possíveis para que ele consiga achar soluções no seu fazer, né, no seu cotidiano. E isso, quando a gente fala da questão do protagonismo, nós quebramos todo aquele paradigma de que a criança ou qualquer, né, a criança logo quando entra na escola, no processo de educação formativa, que ela é rasa e nós, professores, precisamos, né, ali encher ela de conhecimento. E muitas vezes a gente não sabe que o processo, né, educacional, o processo cognitivo, o processo de formação do ser humano, intelectual do ser humano, ele é realizado a partir das experiências vividas dentro de determinados momentos, e que às vezes as experiências vividas não te dão aprofundamento de entender determinados conceitos, né, que podem ser amplos, né, como também alguns conceitos trabalhados já podem ser minimamente trabalhados, porque os conceitos já estão bem introduzidos a partir da faixa etária que se está trabalhando. Quer ver um exemplo claro, Cleiton? Quando a gente fala assim, água, né? Vamos trabalhar com água. As crianças que não são alfabetizadas ainda. Se eu disser que a criança não sabe o que é água, a gente está mentindo. Qualquer criança que, né, que dá o primeiro choro, ele já sabe o que é água quando está com sede. O que a gente faz ao longo desse processo é aprofundar a importância da água, ou o que é água, né? Então, por exemplo, com as crianças, ela chega lá na escolinha, eu vou trabalhar água, por exemplo, se ela tiver com sede, ela vai pedir água, né? Talvez ela não saiba, talvez não, ela não irá saber ainda qual é a fórmula, né, que compõe a água, ou porque a água molha, ela não tem esse aprofundamento de conceito, mas água, minimamente, ela sabe que é água, né? Porque ela já identificou isso desde o seu processo de nascimento, mas o que ela não tem ainda é o aprofundamento, né? Que é, por exemplo, qual é a temperatura que a água precisa estar para poder mudar seu estado físico, né? Do líquido para o gasoso, né? Ou ainda do líquido para o sólido, né, quando ela perde temperatura. Talvez isso ela não saiba, mas a água em si ela consegue. E quando a gente fala desse processo utilizando as metodologias ativas, nós estamos dizendo aí que esse processo de construção de conhecimento e reconstrução de conhecimento vai se fazendo ao longo do amadurecimento, né, e desenvolvimento desse processo cognitivo, desse processo que é realizado para a construção de uma forma mais concreta daquilo que possa ser definida como conceito até um certo limite né, do seu processo cognitivo. Então, quando a gente pensa nessa questão do protagonismo, tem uma questão muito filosófica por trás, né, de quebras de paradigmas históricos, né, que a gente precisa tirar esse protagonismo do professor, né, e fazer transformar essa visão, né, numa forma mais igualitária no processo de ensino-aprendizagem, mas também não menos inferiorizado, obviamente, né, do que o estudante. E uma outra questão que nós também precisamos aprender, né, e que nós não aprendemos e precisamos ensinar os estudantes, é justamente o que se trata de emoções, né, da motivação, né? E aí, quando a gente fala de motivação, a gente trabalha outros temas transversais, como, por exemplo, a organização, né, o amadurecimento emocional, a questão de trabalho em equipe, a questão da coletividade. E, por fim, a gente tem trabalhado a questão da autonomia, né? E quando a gente fala de autonomia, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da educação à distância, né? Que nós temos autonomia quando nós estamos estudando na modalidade à distância, de poder estudar a qualquer tempo e a qualquer hora. Certo? Certo. Entretanto, se nós não soubermos planejar, nos organizar, criarmos uma agenda positiva para as nossas atividades, né, acadêmicas, enfim, profissionais, que agora está muito em voga essa questão do home office, né, do teletrabalho, a gente se perde nessa questão da autonomia, né, porque também nós não fomos educados como seres autônomos, né, sempre dependente de alguém, ou sempre com alguém na razão de nos passar orientações, né, e nós, né, deixando as nossas responsabilidades, as nossas decisões na mão dos outros. Então, a questão da autonomia, né, e aí Paulo Freire também tem um livro muito famoso, né, Pedagogia da Autonomia, né,
Ele trata muito disso, né? O protagonismo do estudante. Né? Então, quando nós falamos desse papel do profissional da educação, dentro dessa perspectiva da utilização das metodologias ativas, o que nós, como o Gleison já deixou aí, eu até já aprofundei demais aqui, é isso, é a gente saber que o estudante é alguém que a gente precisa monitorar, ajudar e dar direcionamento e não resposta pronta, que nós saibamos, e nós vamos aprendendo a isso, a sermos mediadores, né, dentro desse processo, e motivadores no sentido de não permitir ou ajudar o estudante a não se perder no processo, e a gente está sempre observando de forma processual como que esses estudantes têm seguido os caminhos e os percursos e trazer ali, né, puxar ali para a centralidade, que às vezes a gente precisa um pouco dessa mentoria, desse direcionamento trazido aí pelos profissionais. E a questão da autonomia. Mas para que tudo isso aconteça, né, de forma fidedigna, o professor precisa assumir um papel de escuta, né, escutar mais o estudante, as suas dificuldades. E isso é um pouco complicado, né, para quem veio de uma educação básica tradicional, porque quando o antônimo da escuta é a não escuta no processo tradicional, né? Porque o estudante não pode ser escutado porque ele não tem protagonismo, né? Só quem tem voz, quem fala a verdade, quem tem o detetor do conhecimento é o professor. Então, o estudante quase nunca é escutado. E aqui a gente pesa essa inversão nas metodologias ativas. Opa, o papel da escuta é do professor. O professor precisa escutar quais são as potencialidades, as fragilidades, né, as angústias dos estudantes na utilização dessas ferramentas, né, na utilização de ferramentas e na utilização da metodologia ativa. A questão da valorização do estudante dentro do protagonismo, né? Opa, você foi bem, você foi bacana. Fazer essa análise detalhada e honesta com os estudantes. A questão da empatia, nós utilizamos muito, né, que é saber ouvir, né, você escuta, você valoriza, mas você entende também as dores, as potencialidades, as fragilidades dentro do processo, né, e da fala do estudante, e também assumimos aí, que é uma das características transversais aí da motivação, que é justamente esse encorajamento, né, para os estudantes dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos aí para a gente finalizar aqui, dentro da nossa estrutura, né, de organização das metodologias ativas, de forma muito inicial, isso, é entender que o estudante, ele é o protagonista do seu processo, nós, professores, precisamos fortalecer isso, né, nós, professores, temos o papel de motivacional, né, de motivar os estudantes, né, nesse fazer pedagógico, né, nessa orientação, né, de como ele assumir, né, a postura de autoaprendizagem, né, e ter a sua autonomia, né, especificamente quando a gente fala de autonomia, é ele saber até onde ele pode ir, até como ele pode ir, como ele deve chegar e por que ele quer chegar em determinado local. Então, quando isso está bem amarrado, inicialmente a gente está trabalhando com as metodologias ativas. E é aquilo que eu estou falando, não é fácil para a gente que não tivemos, né, durante a nossa formação básica, essa autonomia no processo de ensino-aprendizagem. Pelo menos, eu comecei a aprender sobre o processo de autonomia, nem foi na graduação, que na graduação ainda estava muito presa essa forma tradicional da educação básica, né? E o protagonismo a gente demora um pouquinho para a gente chegar a esse processo. E aí, quando a gente não tem essa preparação, a gente sofre um pouquinho mais, né? Como, por exemplo, cheguei no mestrado, eu sofri bastante com essa questão, né, da autonomia e da motivação, né? Porque a motivação, geralmente, eu já acostumei com isso. Para que se tiver algum mestre aqui ou algum doutor, eu já vou dizer que a motivação dentro desse processo de pesquisa, ela é quase que nula, tá? Ela a partir da... Porque o único motivador é a sua família, as pessoas que te amam, ou então, né, você mesmo. Porque quando a gente fala de pesquisa na educação superior, é algo muito isolado, na maioria das vezes. E aí a gente sofre com isso, né, da gente estar motivado num espaço que, não, na maioria das vezes, não é motivador, né. E eu não aprendi isso, eu acho que muitos não aprenderam, tiveram uma educação motivadora, tiveram uma educação onde nós assumimos o protagonismo, né? Algumas coisas, né, marcam, obviamente, como o Gleidson aqui compartilhou conosco, né? Algumas coisas marcam, mas quando a gente bota isso numa linha,
a gente vê que não é proporcional, né? São alguns fatos isolados ainda, mas muito ainda, né, de educação tradicional dentro aí da educação, né? Principalmente aqui na educação brasileira, seja ela pública ou privada. E a gente precisa quebrar isso, né? Nós precisamos aprender a sermos protagonistas para ensinar as crianças, os jovens, da onde nós estivermos trabalhando, ou os profissionais, né? Tem muita gente que faz que faz pedagogia, faz especializações em psicopedagogia para atuar na área de recursos humanos, que utiliza metodologias ativas também nas capacitações, nos treinamentos aí empresariais. Né? E a gente ensinar motivação, ensinar autonomia, a gente aprender, ter habilidade de escuta, ter habilidade de valorização, né, de encorajamento, de empatia, também são coisas que nós precisamos trabalhar para podermos aí atuar dentro de uma metodologia ativa fidedigna. Eu vou trazer eu quero só deixar um recado aqui. Hoje eu comecei a aula um pouquinho mais tarde, mas era para, eu acho que eu coloquei lá no Muro da Vista, eu não coloquei, passou batido. Mas a quarta-feira as nossas aulas 19 horas, né, Cleiton? 19 horas. E aí eu chego pontualmente. Peço desculpas aí por qualquer atraso. Mas também a próxima quarta-feira a gente começa certinho e eu vou corrigir aquele quiz. E aí, vamos fazer a leitura. Eu queria que vocês fizessem essa leitura aí desse artigo, né, da página 10 a 16, que trata aí das metodologias ativas e os conceitos, né, históricos ao longo da história das metodologias ativas. Então, o texto, deixa eu compartilhar aqui na nossa salinha. O texto é esse aqui, metodologias ativas, contextos, conceitos e correntes teóricas. São só 6 páginas, rapidinho vocês leem isso aí. Vou trazer o quiz para a gente fazer. E preparem-se, porque por ser uma pós-graduação, nós teremos aí muita coisa prática, né, Gleice? Chega de teoria. Pós-graduação é botar a mão na massa. E aí vocês terão aí muitas atividadezinhas para poder elaborar, né, direcionadas aí, por exemplo, quero trazer, não sei se vocês já ouviram falar, o Gleice já deve ter ouvido falar, né, do mapa da empatia, não já, Gleice? Galera da publicidade conhece aí. E aí eu vou trazer algumas ferramentas, um pouquinho de design thinking para a gente conhecer, alguns tipos de metodologias que podem ser utilizadas, né? Só que para isso eu queria saber também de vocês. Somos aqui deixa eu ver aqui na minha lista de presença. Acho que são 6, somos em 7. Temos 6, mas eu 7. Então, nós vamos trabalhar aí algumas ferramentas tecnológicas, mas eu queria saber de vocês qual que é a área de vocês, né? Por isso que é importante. Se dá para vocês mandarem um alô aí para mim, dizendo aí, ó, a Rayane, a Clarice, o Matheus, o Ailon, a Maria Inês. Deixa eu ver aqui, não aparece. Ah, tá, ó. Tem um aqui, pedagogia, novas tecnologias para a educação. Ó, novas tecnologias nós temos 3. Que é o Matheus, o Ailon, a Maria, a Rayane e o Gleidson. Na verdade, não, só tem 2. Coordenação, 3, coordenação. 3 de tecnologia e 3 de coordenação pedagógica. Mas aí eu queria saber, né, se vocês atuam já na coordenação, né, ou se são professores e querem, enfim, gostaria de saber. E qual dessa iniciativa pública ou privada que a gente vai direcionando aí, de acordo com a realidade de vocês, tá bom? É isso. Um beijo, fiquem bem, a gente se encontra na quarta-feira, tá bom, Gleidson? Obrigado pela companhia. Obrigado. Só uma pequena dúvida, você vai abrir hoje o tópico do fórum temático para iniciar o debate? Que está sem nenhum tópico lá. Eita, vou colocar. Tá, eu vou ver o que está acontecendo. Ok, professor. Obrigadão, então. Tá, joia. Obrigado. Até quarta.